de número 17, versículo 49, de 1 Samuel. Isso. Pastor, só prega sobre Davi. Davi é top. Eu amo pregação de Davi. Quem gosta de Davi aí? É isso aí. Capítulo de número 17, versículo 49. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Olhe para cá. E Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra, que lançou por meio de sua tiradeira, e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele tombou dando com o rosto no chão. Amém? Olhe para cá. Eu peço que você preste muita atenção agora. Peço que você fique muito ligado no que Deus vai falar contigo. Esse texto que nós lemos, todos nós que estamos aqui, nós conhecemos e nós entendemos acerca de Davi. Quando nós falamos de Davi, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é Golias. Quando nós falamos acerca de Davi, a primeira coisa que vem à nossa mente é que ele matou o gigante. Mas atrás disso existe um fundo histórico muito lindo. Todos nós aqui sabemos que Davi era um moço que cuidava das ovelhas no pasto, tomava conta das ovelhas de teu pai, que cuidava das ovelhas que ficavam em um pasto. E todos nós aqui sabemos que Davi era o menor da tua casa, ao ponto da tua família, dos teus irmãos, nem mesmo lembrarem do teu nome quando o profeta chegou na casa para ungir aquele moço. Só que a palavra do Senhor, ela nos revela que numa certa feita, o teu pai Jessé pediu que levasse comida para teus irmãos que estavam lá na guerra. Pediu que levasse alimento para os teus irmãos que estavam no campo de batalha. E diz a palavra do Senhor, diz a Bíblia que quando ele chega no campo de batalha, o cenário que ele vai encontrar, o cenário que ele vai bater de frente é um cenário de luta, um cenário de guerra. Só que eles não estavam batalhando, porque a Bíblia diz que todos os dias apontava um homem muito grande, por nome Golias, no topo da montanha, abria os braços, olhava lá para baixo e desafiava o exército de Deus. E quando desafiava o exército de Deus, a Bíblia diz que todos que estavam ali ficavam com medo. O coração ficava aterrorizado, o coração ficava amedrontado, porque a Bíblia diz que todos estavam escondidos, com medo daquele gigante. Então Davi chega em cena e Davi vai encontrar ali aquele gigante gritando e insultando a Deus. E Davi vai pegar aquilo ali não como medo, Davi vai pegar como uma oportunidade. Entenda que enquanto todo o exército estava escondido com medo, Davi chega no campo de batalha e toma aquilo ali como uma oportunidade. Davi ele não fica com medo, Davi ele não se esconde, Davi ele não se intoca, Davi não sai correndo, Davi não vai gritar o teu pai. Davi vai encontrar aquilo dali como uma oportunidade. Quem sabe Davi pensou consigo dizendo assim: aqui está todo mundo, aqui está o rei de Israel, aqui está meus irmãos que me menosprezam, aqui está meus irmãos que me chamam de fraco, aqui está meus irmãos que me deixam esquecido, dentro de um lugar onde fica só eu e as ovelhas, urso e leão. Davi então, quando ele encontra aquilo dali, quando Davi bate de frente com ele, ele fala: aqui está a minha oportunidade. Aqui está o momento de eu mostrar para Israel que eu não sou o que meus irmãos e o que minha família pensa. Aqui está o momento, aqui está a hora que eu não sou o que os meus irmãos, a minha família diz que eu sou. Eu sou o que Deus disse que eu serei. Davi naquele momento ele já sabia que ele ia ser rei de Israel. Davi naquele exato momento já sabia que ele ia ser rei de Israel. Davi já tinha a concepção que Saul já tinha sido rejeitado. Saul sabia que com espaço de tempo ele seria o rei do lugar de Saul. Mas olhe para cá, a palavra do Senhor Deus diz que ele vai abraçar a oportunidade, e ele vai de encontro àquele gigante, de encontro para matar aquele gigante, para derrubar aquele gigante. Davi então, a Bíblia diz que ele pega aquela oportunidade, pega aquela hora, ele pega 5 pedras, 5 cestos de pedras em um ribeiro, coloca em teu alfade, ele vai para lutar, ele vai para o campo de batalha. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é que todo mundo dizia assim: é grande, eu tenho medo dele. Todo mundo, todo o exército, inclusive Saul, olhava para o gigante e dizia assim: eu tenho medo dele. Por quê? Porque ele se preocupava com a aparência e com o tamanho do gigante. E eles diziam: certamente esse gigante vai me matar porque ele é grande. Ele dá 2 de mim, dá 3 do soldado, dá 3 do general do exército.
E todos ficaram aterrorizados. Só que quando Davi chegou no campo de batalha, quando Davi apontou no campo de batalha e olhou aquele gigante, ele disse: enquanto muitos acham que ele vai me matar, enquanto muitos acham que ele é gigante, enquanto muitos têm medo dele, eu não encontro medo dele, eu acho uma oportunidade em cima dele. Enquanto o povo dizia: ele é muito grande, Davi dizia: ele é tão grande que eu não erro a pedra. Ele é tão enorme que eu não erro. Posso ser profeta na tua vida? Deus está dizendo para alguém que saiu da tua casa nessa sexta-feira à noite, e tu está com medo do gigante, o gigante está gritando, está todo mundo berrando, dizendo assim: eu vou matar ela, eu vou acabar com ele. Deus está dizendo: quanto maior for o gigante da tua vida, maior será o tombo. E não se preocupa se o gigante é grande. Deus está dizendo: quanto maior, grande for, maior é o tombo. Não se preocupa se o gigante é gigantesco. Não fica em paz. Deus está dizendo: como apenas uma pedra, você não vai errar. Enquanto muitos têm medo do gigante, Deus está dizendo: é a tua oportunidade. Pastor, como que eu faço para ser reconhecido? Faça o que ninguém faz. Pastor, como que faz para mim conseguir os meus objetivos? Faça o que ninguém faz. Por quê, pastor? Davi fez o que ninguém fez. Enquanto todos estavam com medo, escondidos na caverna, Davi chegou e disse assim: é a minha oportunidade para mostrar para esse povo para que Deus me ungiu a rei. Eu quero que você olhe para alguém e diga assim: abrace as oportunidades que a vida te dá. Quem sabe, querido, é a última oportunidade que Deus está te dando. A luta bateu na porta da tua casa, a guerra bateu na porta da tua casa, e você está com medo, está dizendo: eu vou correr, eu vou retroceder, eu vou fugir. Deus está dizendo: não corra dessa guerra, porque essa é a tua oportunidade para mostrar o para que Deus te ungiu. Tem muita gente que acha que Deus é Deus de porquê. Deus não é Deus de porquê, Deus é Deus de para quê. Deus é Deus de para quê. Olha para alguém e diga: Deus é Deus de para quê. Ah, pastor, mas não estou aguentando esse gigante, é muito grande. Deus está dizendo: é a tua oportunidade. Enfrenta o gigante de cabeça erguida. Escuta o que eu vou te dizer agora. Deus sempre vai preparar uma oportunidade para você guerrear. Como, pastor? O que seria de Ana sem a perseguição de Penina? O que seria de Daniel sem a cova dos leões? O que seria de Davi sem Golias? O que seria de Sadraque, Mesaque e Abednego sem a fornalha de fogo ardente? O que seria de José sem a venda dos teus irmãos? Os irmãos de José vendeu ele. O que seria de Jesus sem Judas? Deus está dizendo para alguém: as guerras da vida, as lutas da vida são oportunidade das bênçãos de Deus se concretizar em tua vida. Está doendo? Continua. Está machucando? Continua. Está perseguindo? Continua. Está falando mal? Continua. Por quê? Porque são oportunidades de bênçãos de Deus se materializar em tua vida. Olha para pelo menos 3 pessoas, diga assim: esta luta é oportunidade das bênçãos acontecer em tua vida. Tanto revara. Se Penina não perseguisse Ana, Samuel não nascia. Se Daniel não fosse para a cova dos leões, ele não viraria governador. Se os irmãos de José não jogassem ele no calabouço, o sonho de José não realizaria. Todas as provações, todas as guerras da sua vida são trampolins para as promessas de Deus cumprir em tua vida. Se está sofrendo perseguição, é cenário, é guerra, é luta. Todo dia você está dizendo: Senhor, até quando que vai essa guerra? Deus está dizendo: é sinal que lá na frente está chegando a bênção de Deus. É sinal que lá na frente está chegando a hora de Deus concretizar. Se prepara. 2022 começou na guerra, mas eu profetizo em nome de Jesus que o final de 2022 será final de vitória. Uai, Davi, tu não tem tamanho, mas eu tenho promessa. Uai, Davi, tu não tem músculo, mas eu tenho promessa. Uai, Davi, tu não é treinado em guerra, mas eu tenho promessa. Por quê? Porque quem tem promessa vence gigantes.
Eu vou repetir isso aqui porque só 2 pessoas deu glória. Quem tem promessa não precisa de tamanho e força, só precisa ter a promessa. Porque quem tem promessa, na peleja tu não precisa pelejar. O Senhor Jesus peleja por vós, e vós calareis. Olha para alguém e diga assim: não precisa ter força não, querido. Não precisa ter tamanho, só precisa ter a promessa. Já percebeu que aqueles que te perseguem é porque não tem promessa? São frustrados. Já percebeu que aquela que fala mal do teu cabelo é porque tem cabelo ruim? Já percebeu que aquele que fala mal do teu carro é porque o carro é inferior? Por quê? Porque quem não tem promessa se ajunta com quem não tem promessa para tentar destruir quem tem promessa. Mas Satanás está enrolado, está levantando um povo cheio de promessa, e a vitória está chegando, irmão. Na fase que Davi derrubou o gigante foi fácil. Foi. Por que, pastor, foi fácil? Porque ele usou a força, sim ou não? Sabe qual foi a fase mais difícil? Foi quando ele teve que fugir das calúnias e das perseguições de Saul. Por quê? Porque para derrubar gigante tu usa a força. Para fugir de calúnia você resolve orando. Porque existe coisas da tua vida, lutas da tua vida, que tu não vai resolver falando, tu vai resolver lutando, tu vai resolver orando. Deus está levantando um exército de oração aqui. Saul vai ter que bater cabeça de um lado para o outro, vai lançar muita lança em você, mas Deus está dizendo: não precisa usar a força do teu braço. Ora por Saul, ora pela perseguição de Saul, que Deus vai te dar vitória. Olha para cá. Existem lutas da tua vida que são lutas da terra. O gigante que veio para fingir Davi, ele era forte. Davi teve que usar a força do teu braço para colocar pedra no alforje, para destruir o gigante. Mas existe um personagem que era mais forte do que o gigante. Pastor, qual era o personagem mais forte que o gigante? O personagem mais forte que o gigante era Saul. Por quê? Porque Saul perdeu, e o que o Saul tinha, Deus deu para Davi. E essa aconteceu a perseguição. Saul era rei, então quando Saul perde o reinado, Deus unge Davi. Sabe por quê? Porque existem pessoas que estão lá em cima, que Deus vai tirar as pessoas de cima, vai te colocar no lugar delas, e elas vão ficar embaixo, e elas não vão conseguir enxergar outra coisa lá em cima a não ser você. Aí vão perseguir o teu trono, vão perseguir o teu jeito, vão perseguir o que tu fala, vão perseguir como tu age. Mas entenda, quando eles olhar para cima, eles não vão ver você sentado no trono, eles vão ver o brilho da glória de Deus, porque quem vai te colocar lá é Deus. Se alguém tentar te perseguir, se alguém tentar perseguir você, falar de você pela promessa que tu está fazendo, vivendo, tu vai responder uma coisa: não reclama para mim, reclama para quem me colocou aqui em cima. Olha para alguém e diga assim: quem vai te colocar lá é Deus. Quem vai te colocar lá é o papai. Pode profetizar isso aqui, que isso aqui tem endereço para alguém. Tu não vai precisar de esqueminha, não. Não vai precisar de indicação de vereador, não vai precisar de indicação de prefeito. É Deus que vai abrir a porta. Quando o teu currículo chegar na mão de alguém e pegar o teu currículo e vai falar assim: isso aqui tem alguma coisa diferente desse currículo, Deus está mandando eu colocar lá. Eu profetizo em nome de Jesus que tem muito Saul que está sentado no trono, não está fazendo as coisas direito. Deus vai abater Saul, vai levantar Davi. E Davi é você que está me ouvindo aqui nessa noite. Davi é você. Chacoalha essa pessoa que está ao teu lado, diga assim: você é Davi de Deus. Diga: você é Davi de Deus. Diga: Saul vai ficar demoniado quando estiver lá. Olha para cá. Quando Deus escolheu Davi, quando Deus nomeou Davi, e Davi derrubou o gigante, a Bíblia que diz que eles fizeram um hino com o nome de Davi, exaltando Davi e abatendo Saul. Sabe o que me chama a atenção? É que enquanto Saul perseguia Davi, Davi louvava. Enquanto Saul, a Bíblia diz que Saul atirou 2 flechas em Davi,
Sabe o que Davi fez? Davi louvou. Por quê, pastor? Porque o melhor caminho para se livrar de calúnia ainda está no poder de Deus. Louva a Deus em meia calúnia. Louva ao Senhor em meia guerra. Louva ao Senhor em meia língua forjada. Levanta a tua mão que eu tenho uma profecia para alguém que está sendo caluniado. A fofoqueira está servindo o teu nome no café da manhã, no almoço do dia, na janta da noite. Eu quero profetizar na vida de alguém que está sofrendo essas retaliações. Eu profetizo em nome de Jesus que tudo aquilo que se levantaram contra ti, todo falso testemunho que inventaram contra ti, toda a perseguição de Saul que se levantou para te abater, que levantou para falar do teu casamento, que levantou para falar da tua história, que levantou para falar do teu cargo, o qual você está tendo hoje, eu profetizo em nome de Jesus que todo espírito de inveja, todo espírito de perseguição, que todo espírito maligno vai cair por terra, porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que levantar em juízo contra a tua vida, tu a condenará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Preparas uma mesa perante os meus adversários. Eu profetizo que Deus está preparando mesa aqui, em nome de Jesus. Enquanto Saul persegue, Davi adora. Aí tu fala assim: estou vivendo a luta, estou vivendo a guerra. Pastor, não vou para a igreja porque a guerra que estou vivendo está muito difícil. A guerra que eu estou enfrentando está difícil, pastor. Eu não estou conseguindo romper, pastor, está difícil, está complicado. É muita perseguição, pastor. Estão falando mal de mim, estão tocando em minha vida. Meu irmão, pensa num cabra que tem a habilidade de se livrar de quem fala mal de mim. Eu não dou conta mais. Aí você fala assim: eu vou me afastar da igreja por causa da luta. E Deus está dizendo: você não pode afastar da igreja por causa da luta, mas você tem que se afastar da luta por causa da igreja. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão dizendo: eu não vou para a igreja porque eu estou enfrentando luta. E Deus está dizendo: eu quero colocar dentro do teu coração um caráter de Davi. E qual que é o caráter de Davi? Enquanto estão te atirando lança, você está louvando na igreja. Enquanto a fofoqueira está lá na casa dela, deitado no ar-condicionado, com o telefone na mão, falando mal de você, você está adorando. Ou tu acha que tu está lá no teu trabalho, tu está destacando, estão falando mal de você? Ou tu acha que quando tu posta uma fotinha no Instagram, ou quando tu posta uma fotinha nos teus status, não tem uns 2 ou 3 no teu contato que fala lá, ó. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo cheio de Saul. Quando está do teu lado quer te ouvir louvar, mas quando está longe quer te atirar lança. Porque a Bíblia diz que enquanto Davi tocava para Saul do lado dele, ele ficava calmo. Mas quando Davi saía de perto, Saul perseguia Davi. Posso falar um negócio? Vou passar um segredo para alguém aqui, um segredo que eu uso. Quer saber se é amigo de verdade ou amiga de verdade? Se afasta por 2 semanas. Ela não vai te procurar. Vai falar para os teus amigos: ah lá, ó, eu servia para ela. Não sei o que aconteceu, agora não me serve. Mas também falsa. Por quê? Porque a distância revela quem é quem. Porque enquanto está perto da pessoa, a pessoa não consegue falar mal de você. A distância, a ausência revela caráter. Então quando tu sair daqui, experimenta sair um pouquinho de perto. Experimenta ficar um pouquinho afastado. Porque a ausência, a distância, vai revelar quem está do teu lado. Eu quero que tu olhe para alguém e diga assim: 2022 é ano de amizade à distância. Diga: porque a distância
revela quem é quem. Vou te explicar um negócio aqui, para você ver que a distância é tão forte. Fica longe do teu marido por 30 dias. Se ele te amar, ou ele vai ligar desesperado mandando você voltar, ou vai atrás de você, ou ele vai arrumar outra. Porque a distância faz revelar o que está no coração. Porque a Luana disse aqui, no Antigo Testamento, Deus ficou 400 anos, quantos anos? 400 anos sem falar na terra. Deus não usava profeta, Deus não dava sinal do céu, Deus não enviava anjo. Sabe o que aconteceu? A distância da voz de Deus na terra fez pessoas adorar ídolos, bezerros de ouro. Por quê? Porque a distância da voz de Deus revelou que era trigo, que era joio. E qual que é o recado de Deus, pastor? Eu vim hoje aqui para ouvir Deus falar. O recado de Deus é o seguinte: a tua ausência vai revelar quem sempre está na tua presença. Olha para alguém e diga assim: vamos dar uma afastadinha um pouco. Não estou falando para você largar a tua mulher não, viu? Eu estou falando para você afastar de certas amizades, porque o caráter vai ser revelado. Eu quero que você levante a mão direita para cima somente. Maragando Yossarabacalabá. Isso. Mão levantada é sinal de vitória. Eu profetizo na tua vida que está com a mão levantada, que Saul vai tentar te perseguir, vai tentar te matar com lança. Mas eu profetizo em nome de Jesus, enquanto tua mão está levantada, há um exército de Saul que está caindo por terra. Você não saiu da tua casa em vão. Deus está levantando o exército de Davi aqui hoje, para guerrear contra Saul. Levanta tua mão e diga assim: Senhor, diga: Senhor, coloca em mim o caráter de Davi. Diga: Senhor, dá em mim coragem, coragem. Aplauda Jesus. Nós devemos entender o que Deus está falando aqui com a gente hoje. E o que Deus está falando com a gente? Deus está falando com a gente aqui que Saul são os caluniadores, os perseguidores. Sim ou não? Sim ou não? Mas Deus está nos mostrando aqui que a arma de vencer Saul, a arma de vencer perseguição, é se afar. Escuta uma coisa aqui: leão você mata, urso você mata, gigante você mata. Pastor, e Saul se mata, porque o papel de tratar com fofoqueiro, linguarudo e caluniador é Deus. A Bíblia diz que Saul se matou com a própria espada. A espada que ele perseguia para matar Davi, ele se mata com a espada que ele perseguia para matar Davi. Por quê? Porque aquele que ferre com ferro será? Aquele que fere com ferro será? Então olha para alguém e diga assim: não se preocupa com Saul, só esquiva dele, porque o Senhor Jesus está mandando anjos para tratar com Saul hoje. Coloca as duas mãos no coração agora e fecha os olhos. Fecha os olhos, por favor. Teu é o reino, tu é a glória. Deus está tratando com Saul. Acima de todo nome estás. És invencível, inimitável.